Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Que bom, coisa boa. Gente, eu deixei nessa página para iniciar sobre um vídeo sobre a vida, né, dos indígenas, tá? Tia, na aula passada a gente conversou, né, nós falamos sobre os grupos que há, né, os grupos indígenas, né, os povos indígenas, né, que foram a formação do Brasil tem relação com os povos, né, indígenas, né, e a cultura também, que a gente se desenvolve, né, a gente se desenvolveu conhecendo, a gente cresceu conhecendo essa história, né? Então, quando a gente começa a estudar, nós sabemos mais ainda, né? Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo essa história e tem mais vontade de saber mais, né? Temos mais vontade de saber. Então, agora, né, vocês vão saber mais de acordo com esse vídeo que vocês vão assistir. Só que vocês já sabem muita coisa, não é? E cada vez mais é interessante. Por quê? Porque os índios, eles, assim, não é tão falado, não é tão mencionado, né? Por sinal, vamos festejar, né, comemorando o Dia do Índio, né? Então, eu digo comemorar sim, porque hoje, como vocês verem, tem até uma série, pessoal, uma reportagem, que, se eu não me engano, o nome é Os Filhos da Terra, eu acho que é isso, falando, né, sobre os índios, né, como é que eles... tem muitos que são médicos, tem médica, tem jornalista, né? Então eles dão um documentário, é um documentário. Então é muito interessante vocês puderem assistir com o papai, com a mamãe. Fala para o papai, para a mamãe, papai, a mãe, a tia mencionou que tem um documentário, é na Globo, se eu não me engano, acho que vai falar sobre os grupos indígenas, né? Aí vocês falam que é bem interessante assistir, tá bom? E nós vamos comentar mais um pouquinho depois do vídeo. Assistam agora, prestem bem atenção, tá? Que o vídeo é bem interessante. Deixa eu só pegar aqui. O Brasil é o quinto maior país do mundo e possui um território marcado por uma grande diversidade natural e cultural. Mas, em meio a tantas paisagens e culturas, você já se perguntou quem foram os primeiros habitantes do Brasil? No passado, o território brasileiro era habitado por inúmeros povos que apresentavam diferentes costumes e modos de vida. No século XV, quando os europeus chegaram à América, não levaram em consideração as diferenças entre esses povos. Por isso, chamaram a todos de índios. Aruaques, Caetés, Carijós, Goitacazes, Tupinambás e Yanomami. Você conhece esses povos? Esses e muitos outros povos formam os indígenas do Brasil. Nosso idioma, alimentação, festas típicas, música e muitos outros aspectos de nossa cultura são heranças indígenas. O índio andou pelo Brasil. Deu nome para tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Eô, eô! Apesar das diferenças entre os povos indígenas, algumas semelhanças em seu modo de vida podem ser destacadas. Vamos conhecer algumas delas? A maior parte dos povos indígenas não possuía escrita. Por isso, seus conhecimentos são transmitidos de geração para geração por meio de histórias contadas e recontadas ao longo dos tempos. As habitações dos indígenas são chamadas de malocas, em algumas regiões também conhecidas como ocas. Essas moradias são coletivas e cada uma delas pode abrigar de 50 a 200 pessoas. Em algumas aldeias, o líder da tribo é chamado de cacique. O cacique tem o dever de manter a tribo organizada. Já o pajé, em alguns lugares conhecido como xamã,
possui o conhecimento sobre as ervas medicinais e sobre os rituais realizados na tribo. As atividades diárias do grupo são divididas entre homens e mulheres. As mulheres geralmente cuidam da agricultura, preparam alimentos e produzem objetos artesanais, enquanto os homens constroem habitações e praticam a caça e a pesca. A educação das crianças da tribo é de responsabilidade do grupo e não apenas dos pais. Dessa forma, as crianças aprendem um modo de vida indígena observando os adultos no dia a dia. E aí, turminha, gostaram do vídeo? Muito interessante, né? Sabemos como é que ajudam as mulheres, como é que os homens também ajudam na tribo, né? Então, como é que eles participam, como é que as crianças aprendem, né? Como é que as crianças conseguem aprender assim, né? Já que não tem escrita, então é através de histórias, né? E que passa de quê? De geração para geração. Então passa do avô, o filho do filho, vai para o neto e assim por diante. Todos conhecem as tradições, as culturas, né, os costumes, por conta, né, que passa de geração em geração, certo? Foi bem interessante, não foi o vídeo? Que legal, gostei também, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar na página 222, né? Porque nós falamos, né, já sobre essas que já estão passando. Então nós vamos colocar aqui na nossa página 222 e vamos continuar, tá bom? Então, cada comunidade indígena tem seus próprios costumes, tradições, né, e tradições, os quais são construídos ou são o que transmitidos, né, de geração a geração. Então, essa construção do saber, do conhecimento é através de quê? De geração em geração, né? Vai transferindo, vai passando para cada um que faz parte, né? Cada um que criança que vai nascendo, que são os mais novos, né? Que não sabem também da história, né? Então vão passando, né? Os mais antigos vão passando para os mais novos, né? Vai passando para as crianças para que aprendam, para que conheçam, né? Que tenham conhecimento do que é a vida, né, deles, o costume deles, a tradição deles, né, da cultura deles, não é isso? Então, na cultura indígena, vários mitos foram criados para explicar a origem dos povos. Leia um dos mitos do Yanomami. Gente, essa história é linda, tá? É um trecho de uma história, né, aconteceu, né, que é um mito, mas eu digo que aconteceu assim, porque a pessoa escreveu, né? Então ele escreveu e é muito interessante. Prestem atenção. Há muito tempo, na enorme floresta que hoje se chama Amazônia, vivia um grande senhor que conhecia os mistérios do mundo, conhecido por todos como Pajé. Ele guardava a lua dentro do seu corpo. Um dia, quando o grande pajé morreu, a lua começou a vagar sozinha pelo céu. Depois de muito, mas muito tempo mesmo, ela resolveu voltar para a terra onde havia morado com o pajé. Quando os parentes dele a viram, ficaram com medo e começaram a disparar enormes flechas contra a solitária lua, que, assustada, se escondeu atrás de suas amigas nuvens. Quando uma flecha muito veloz
atingiu a lua. Ela começou a sangrar sobre a terra e das gotas de sangue que caíram da solitária lua nasceram os primeiros indígenas do grupo conhecido como Yanomami. Não é linda, né, gente? É linda, muito bonito, mas triste também, né? Mas aí é um mito, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira questão. Com base na leitura do mito, responda as questões. Então vamos lá. Em qual local do Brasil aconteceram os fatos narrados no mito? Né, no mito. Então aconteceram na Amazônia, não foi, pessoal? Bom, então vamos lá. Na Amazônia. Amazônia, gente. Opa, não tá entrando. Amazônia. Certo? Amazônia. Tem hora que ele não. Entrou. A Amazônia, porque tem hora que o mouse aqui, ele não comanda as minhas ordens. Então vamos lá. Segunda, do que trata a história dos Yanomami? Olha, gente, trata do nascimento dos primeiros Yanomami, né? Então, trata nascimento, do nascimento dos primeiros Yanomamis, né? Yanomamis. Yanomami, certo? Yanomami, ok. Agora vamos para a terceira questão. Quem era o pajé? O que ele fazia com a lua? Então, o pajé era um senhor que conhecia os mistérios do mundo, né, gente? Era o senhor que conhecia os mistérios os mistérios do mundo, né? Esse era o pajé, né? E o que ele fazia com a lua? Ele guardava a lua, ele guardava a lua, ele guardava a lua dentro do seu corpo, dentro do seu corpo. Vocês estão lembrados, né, do mito, da história, muito bonita? Pronto. Agora vamos para a quarta questão. Segundo o mito, como nasceu o povo Yanomami? Né? Então, depois da morte do pajé, essa vai ficar grande, tá, pessoal? Mas é assim mesmo, tá? Depois da morte do pajé, depois da morte do pajé, a lua
a lua passou a vagar, né? Passou a vagar sozinha pelo céu. Sozinha pelo céu. Mas um dia, mas um dia, né? Mais um dia, o que foi que aconteceu? Mais um dia ela resolveu voltar para o lugar, não foi? Mais um dia resolveu voltar. Mais um dia resolveu voltar. Resolveu voltar para o lugar. Onde havia morado com o pajé. Onde havia morado com o pajé. Os parentes deles, né? Os parentes, né? Os parentes dele ficaram o que, gente? Ficaram assustados, né? Ficaram assustados. Ficaram assustados. E começaram. O que foi que eles fizeram, gente? Oh, meu Deus, tadinha, né? Começaram a atirar flechas na lua. Flechas na lua. Flechas na lua. Né? Que começou que ela começou o quê? Fazer o quê? Ela começou a se esconder, né? Então, ela depois que começaram a atirar as flechas na bichinha, ela se escondeu, né? Ela que a lua, na lua que se escondeu, né? Ela se escondeu porque estava com medo. Atrás de quem? Atrás das nuvens, né, pessoal? Ela se escondeu atrás das nuvens. Atrás das nuvens. Eu não sei se vai caber aqui, mas se não couber, vocês já sabem, né, como é que é para fazer, tá? Então, mesmo assim, o que foi que aconteceu? Mesmo assim, uma flecha acabou ferindo ela, né? Uma flecha acabou ferindo a bichinha. Então, acabou atingindo a lua. Que atingiu a lua, né? Atingiu a lua. Né? E aí o que aconteceu? Que começou a sangrar. Que começou a sangrar. E aí, gente, quando ela começou a sangrar, né? De gota em gota, né? De gota em gota,
de gota, né, de sangue, né? Então, quando ela começou a sangrar, né, de cada gota, né, de cada gota que caía, de cada gota de sangue, né, que foi o sangue, né, de cada gota que caía no chão, né, que caiu no chão, o que foi que aconteceu? Ia nascendo quem? Os Yanomamis, né? Então, nasceu, olha, deu certo, tá todo o conteúdo, né, toda a resposta. O Yanomami. Olha só, gente, então, quando começou a sangrar, né, que foi caindo de cada gota de sangue que caiu, né, nasceu o Yanomami. Essa é a história, né, o mito, né, pessoal? Então, agora nós vamos para a nossa página 223, tá? Nós vamos para a nossa página 223, que é a nossa página de hoje, né? 223, ainda tem a página 224, tá bom? Então, na página 223, gente, tem falando sobre a organização social e política dos povos indígenas, né? Então, aqui é o seguinte: quando estudamos as sociedades indígenas ou não indígenas, precisamos observar alguns aspectos importantes. A forma como essas sociedades se organizavam no passado é fundamental para entendermos o que eles representam no presente. Quando falamos em o que? Em organização social e política, estamos buscando compreender se há diferenças entre os indivíduos dessa sociedade e qual é o papel dos homens, né? O papel das mulheres, o espaço das crianças, entre outros questionamentos importantes. Então, para analisar esses aspectos, vamos estudar os tupinambás, tá? Vamos lá. Então, aqui nós estamos vendo a organização social dos tupinambá. Nas aldeias indígenas dos Tupinambá, habitantes do litoral, quando os portugueses chegaram, a partir de 1500, todos os seus integrantes trabalhavam para o bem da comunidade. Os homens eram responsáveis pela caça e pela pesca, pela construção das casas, pela fabricação de armas e, quando necessário, pela limpeza do terreno. Para as plantações, eles também ensinavam os mais jovens as tradições do seu povo. Né? Então, aqui eles estão na cerimônia religiosa do povo Tupinambá. Olha só, aqui nós temos, né, dois chefes tupinambá com os corpos adornados por plumas. Então, cheio de plumas, não é? Os animais. E aqui nós vamos saber mais um pouquinho sobre as mulheres, né? As mulheres cuidavam das crianças, plantavam, colhiam frutos e preparavam os alimentos e as bebidas. Esse daqui, gente, é o conteúdo do vídeo, né? Aquele vídeo que nós assistimos, tá? Elas também confeccionavam os objetos de uso familiar, como cestos, redes, potes, vasos de argila ou de barro, barro, enfeites de penas e contas, além de instrumentos musicais como flauta, né? Todas dormiam em rede. Na sua casa, há alguma divisão de tarefas entre seus pais e você? Então, gente, vocês têm alguma divisão que vocês façam em casa? Alguma atividade, né? Eu tô vendo a pessoa dizer assim: ah, eu arrumo o meu quarto, tia. Eu ajudo a mamãe a lavar a louça, a enxugar, né? Muito bem, é para ajudar mesmo, tá? Então, vamos lá. Continuando na página 224, nós temos um texto, tá? Nós vamos ler rapidinho esse texto. Então vamos lá. O texto a seguir é sobre
como os Tupinambá viviam e organizavam a sua comunidade. Esse grupo indígena era muito numeroso e ocupava várias partes do litoral brasileiro. Olha, a cooperação e a solidariedade eram elementos importantes na vida dos tupinambás. O que faziam na aldeia, ninguém passava, né? Ninguém passava fome, né? Então, o que fazia com que na aldeia ninguém passasse fome? Quando não havia alimento disponível, normalmente o produto da pesca, da caça, da colheita e das atividades agrícolas pertenciam à família que o produzia. Mas na época da escassez, na época que não tinha, né, os alimentos, gente, eram distribuídos de forma a atender às necessidades de cada membro do grupo, tá? Então, do mesmo modo, não havia risco e nem havia ricos e nem pobres, né? Ser generoso na distribuição de bens era a forma de que eles reconheciam como pessoa, né, de privilégios na comunidade. Então, eles ajudavam uns aos outros, né? Cooperar, o que quer dizer cooperação? Quando todos trabalham juntos, colaboração entre pessoas. Solidariedade quer dizer o quê? Ajuda, amparo, auxílio, né? Quando a pessoa precisa, já estão ali, perto, né? Estamos juntos, não é isso? Então vamos lá. A primeira questão, a segunda é a resposta pessoal, tá? Então, na sociedade que você vive, valores de cooperação e solidariedade, como esses vividos pelos tupinambás, estão presentes? Então, você responde na próxima aula, a gente comenta. No seu caderno, faça um desenho que represente os valores de cooperação e solidariedade. Pronto, então nossa página, eu vou ficar por aqui, né, nas atividades que vocês irão fazer. Na próxima aula a gente comenta mais um pouco, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, assistam as aulas, né, as nossas videoaulas e participem da videoconferência também, tá? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.